risada aí. Prometo que hoje vai ser de boa. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Você que nos visitou no domingo, está aqui hoje, muito obrigado pela nova chance que você me deu, né? Deus te abençoe, né? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. A leitura que vamos fazer da palavra de Deus, para iniciarmos um momento de ouvirmos a voz de Deus. E com certeza Deus tem muito a falar conosco nessa noite. A palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, nos diz da seguinte maneira: E aconteceu o quê? Chegando-lhe perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele ainda mais clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Oremos a Deus. Bondoso e eterno Pai, fala conosco nessa noite, alimenta o nosso coração, nos dá um espírito corajoso, nos dá um espírito valente, nos dá, papai, a oportunidade de cultuarmos a Ti com dedicação, com amor e com entrega, e assim sermos achados no meio da multidão, como alguém que vai dar glórias a Deus por tudo aquilo que alcançar. Nos abençoa e visita cada coração aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Diga assim comigo: Deus, tudo que acontecer na minha vida é para a tua glória. Irmãos, a palavra de Deus relata para nós uma história linda, uma história bonita, uma história de alguém que chamou a atenção de Jesus na força do grito. Uma história de alguém que chamou a atenção de Jesus. Uma história de alguém que não olhou para a multidão, não olhou para o mundo, não olhou para a opressão, não olhou para aqueles que estavam contrariando ele, mas alguém que insistiu, alguém que permaneceu, alguém que ficou ali inabalável, alguém que se posicionou de uma forma onde o próprio Jesus ouviu. E ele faz um chamado muito específico. Ele faz um chamado de alguém que conhecia a história. Ser cego não dava a habilidade ou o direito ou conformidade daquele homem ser ignorante, ou não querer o conhecimento, ou não querer aprender aquilo que ele poderia aprender mesmo com uma deficiência visual. Quando ele começa a clamar ao Senhor, depois de ouvir que Jesus Nazareno estava passando por ali, é algo muito inteligente. Ele demonstra que ele conhecia a história, que ele não era ignorante na história. Porque ele fala: Jesus, filho de Davi. E quando ele clama desta forma, ele demonstra um conhecimento de causa, um conhecimento de quem estava passando por ali. Não apenas um milagreiro, mas alguém que tinha promessa, alguém que tinha um chamado para ser um Messias, um libertador, alguém que tinha poder de fazer o que aquele homem precisava. Meus irmãos, eu vou iniciar esta palavra de hoje dizendo para você que o teu problema, por maior que seja, nunca pode limitar a sua fé. A tua dificuldade, por maior que seja,
nunca pode limitar o nível da sua crença. O que você vê ao seu redor nunca pode limitar o que você enxerga quando você olha para Deus. Porque este homem tinha uma deficiência, sim, ele era cego. Este homem tinha uma dificuldade, sim, tinha uma multidão mandando que ele ficasse quieto, mandando que ele não falasse, mandando que ele ficasse em silêncio. E aí nós vemos que ele, numa atitude empoderada, de alguém que reconhecia quem era, de alguém que sabia quem estava passando, e de alguém que não se abaixou no meio da multidão, nem para a sua deficiência, nem para a voz dos outros, ele clama. E ele diz: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico admirado com as pessoas que sabem onde estão, com as pessoas que sabem se portar e com as pessoas que sabem se posicionar. Isso é uma virtude muito grande neste homem. Ele sabia quem passava, ele sabia quem ele era, e ele sabia a sua condição. Ele sabia que era cego, ele sabia que Jesus estava passando por ali, e ele sabia a sua condição. Qual que era a condição dele? Condição de cego? Não. A condição de alguém que precisava de misericórdia. A condição de alguém que precisava de um favor. A condição de alguém que precisava de um milagre, de uma cura, de uma restauração. Quando nós olhamos para a história, Jesus Cristo reconhece isso nele. Porque Jesus Cristo sabia que aquele homem era cego. Jesus Cristo tinha a condição de dar tudo que aquele homem queria ou pedia. Aquele homem poderia ter pedido riquezas, Cristo tinha poder de conceder. Aquele homem poderia ter olhado para o mestre e falado: olha, eu quero olhos azuis. Deus poderia ter, através de Jesus, dado olhos azuis. Olha, eu quero crescer alguns centímetros aqui na minha altura. Deus poderia ter, através de Jesus, dar um pouquinho mais de altura para aquele homem. Aquele homem podia dizer: a minha filha está em casa e já está morta. Deus poderia, através de Jesus, dizer: ei, vá lá, tua filha já foi curada. E aí? O que tem limitado a tua fé? O que tem limitado a tua crença? O que tem limitado o teu desejo por conhecer mais de Deus? O que tem limitado o poder de Deus que pode atuar na tua vida? Muitas vezes nós somos limitados pela nossa doença, pelo nosso problema, pela nossa dificuldade. Quantos não vêm à igreja porque não tem dinheiro para pôr combustível? Quantos não vêm à igreja porque a doença está acometendo o seu corpo e eles não querem se posicionar e nem assistir pela internet assistem? Hoje eu vou orar para uma pessoa que está me vendo num leito de hospital, está nos assistindo agora no leito de hospital, e ela está crendo que quando ela entrar na cirurgia, a mão do médico vai estar lá e a mão de Deus vai junto. E ela vai ser operada pelo médico, mas vai ser cuidada por Deus. E eu vou orar e assim acontecerá. Porque eu acredito no poder atuante de Deus. Aí tem outra pessoa que está nos acompanhando pela internet, que está passando por um problema financeiro muito grande. E ela mandou mensagem para mim e falou: pastor, queria tanto assistir o culto hoje, mas só está funcionando o Zap e o Instagram. Quando você tem plano TIM e acabou o pacote de dados, só funciona o WhatsApp e só funciona o Instagram. Eu falei: se o problema é esse, eu resolvo. Passo o número, boto o vintão de crédito e você assiste o culto. E a pessoa está assistindo o culto com o vintão de crédito que a gente colocou no celular dela. E eu pergunto para você: o que tem te impedido de adquirir conhecimento, de reconhecer que o Cristo, o Filho de Davi, está entre nós, e de que Ele tem poder de ter misericórdia de cada um de nós? Quando nós olhamos para o texto, nós vemos este homem clamando e dizendo: Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí chega a parte mais importante. Aquele homem vence então a sua falta de visão, a sua deficiência, ele vence os que oprimiam, os que estavam ali dizendo: cala a boca, fica quieto,
Os que estavam ali dizendo, não vai na igreja. Os que estavam ali dizendo, ei, lá tem uma cambada de ladrão. Os que estavam ali dizendo, fica aí no teu canto, não vai resolver. Ele calou a boca de todos esses. Quem mandava ele calar a boca, ele fez calar. Não se preocupe. Todo mundo que se levanta contra você, para que você se afaste do caminho do Senhor, deixa eu te dar uma dica, continua no caminho do Senhor, porque uma hora ou outra eles vão perguntar para você, o que você fez de diferente? E você vai dizer, lembra aquele caminho que você mandou sair? Eu continuei nele, e nele eu encontrei Jesus, e ele me salvou. E aí nós vemos que aquele homem faz então ato de fé, aquele homem faz algo extraordinário, e ele clama por 2 vezes, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós vemos que Jesus Cristo se põe na frente daquele homem. Porque Jesus Cristo fala, tragam ele aqui. Tragam aquele que clama até mim. E quando Jesus Cristo fala isso, aqueles que diziam, cala a boca, aqueles que diziam, fica quieto, aqueles que diziam, não fale mais, não incomode o mestre, agora tem que levar o cego até o mestre. Agora tem que pegar na mão do cego e dizer, vem aqui, nós te leva lá, afinal de contas ele está mandando. E aí quando eles chegam, Jesus Cristo olha para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, presta bem atenção nesta parte e neste momento. Jesus Cristo sabe o que você vai fazer e como você vai se posicionar com aquilo que Ele vai te entregar. Ele sabe. Quando Ana pede um filho ao Senhor, ela subiu por vários anos, pedindo um filho ao Senhor. Ela sobe todo ano, numa época específica, ela subia lá, e ela pedia um filho para o Senhor. E ela pediu um filho, e a outra mulher do seu marido, naquela época podia, e a outra mulher do seu marido dizia assim, eu já dei um monte de filho para ele, você não deu nenhum ainda. Aí ela sobe e lá no monte fala, dai-me um filho para que aquela mulher pare de me provocar. Foi assim? Você que conhece um pouquinho? Você que não conhece, não foi. Ou ela falou assim, dai-me um filho para que eu possa exibir ele em todos os cantos e dizer, olha, agora eu tenho um filho, não é só Penina, eu também tenho. Não foi assim. Ela subiu lá e falou assim, Senhor, se tu me deste um filho, eu entregarei ele em suas mãos. Se tu me der um filho, este filho eu darei aqui no lugar onde busquei ao Senhor, e ele será para a honra do seu nome. Ele vai glorificar o seu nome. Pronto. Engravidou. Pronto. Entregou para o Senhor, sucesso. Colocou nas mãos do Senhor, milagre. Entregou nas mãos do Senhor, acontece. Quando Jesus Cristo pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? O cego responde assim, eu quero dar glórias ao Senhor. Foi isso que ele respondeu. Ele não falou outra coisa, a não ser com outras palavras, dizendo, o que o Senhor fizer, será para mim dar glórias a Deus. Pastor, não foi isso que ele disse. Irmão, Deus conhece o teu futuro, Deus sabe o que você vai fazer com o que Ele vai te entregar, Deus sabe exatamente o que você precisa, e se será realmente bom para você, e se você fará bom uso, e se você vai alcançar o propósito daquilo que Deus te deu. Como é que aquele homem fala, darei glórias ao Senhor? Porque foi o que ele fez. Porque foi o que ele fez. O mundo está cheio de gente que promete, mas não cumpre. E não é só os políticos. Os crentes também fazem isso. O mundo está cheio de gente que faz voto, faz ofertas de sacrifício, faz promessa e não cumpre. Alguns irmãos já conhecem essa história. Outros vão conhecer agora. E por mais que pareça conto, é verdade. Nós vimos acontecer. E eu acho que uma boa parte da igreja aqui vai lembrar dessa história. Tinha um casal da igreja que eles moravam um pouquinho para lá da Castrolândia em uma fazenda. E eles vinham toda quinta-feira na igreja. E aí eu estava começando a dirigir, tinha 15 anos.
E o meu pai falou assim para mim, você vai fazer alguma coisa, com 15 anos, né? Vai fazer alguma coisa, você vai buscar esse casal e você vai levar depois do culto. Tá bom. Certa vez até bati o carro voltando, né? Pela estrada ali do colégio agrícola, bati o carro voltando de levar o casal, de noite, meia-noite voltando. E aí eu comecei a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Aí certo dia, aquele casal falou assim para mim, pastor, daqui 7 quintas-feiras, o Senhor não vai precisar mais nos trazer. Eu falei, opa, glória a Deus. Não falei assim, né, irmão? Falei assim, irmãos, que pena, gosto tanto da companhia de vocês. Aí ela falou assim para mim, nós estamos pedindo nos 7 passos que o Senhor nos abençoe com um carro. Bom, né? Glória a Deus. E eu fiquei, leve e traz, leve e traz, leve e traz. Tipo Uber, né? Hoje é Uber que fala. Tipo Uber, leve e traz, leve e traz. Na 7ª quinta-feira, aquele homem me ligou, falou assim, pastor, hoje não precisa o senhor vir. Deus nos deu um carro, um Fiesta verde. Lembro do carro e lembro da cor do carro. Um Fiesta verde. Deus nos deu um carro, pastor, e somos abençoados. E agora a gente vai para a igreja com o nosso carro. Eu falei, que bênção, irmão. E vieram. Vieram com o carro, Fiesta verde. Ele chegava bem cedo para deixar o Fiesta verde aqui na frente, que ele não queria deixar longe da igreja. Vieram a 1ª quinta-feira de Fiesta verde, na 2ª quinta-feira não vieram, na 3ª quinta-feira não vieram, na 4ª quinta-feira não vieram. O pai falou assim para mim, Will, você que tem o contato deles, converse com eles, acho que agora eles estão sem dinheiro para combustível. Fizeram a corrente do carro, esqueceram da corrente do combustível. Mas tá bom, liguei, falei com a mulher, aquele tempo não era ligar igual a gente liga, Zap, essas coisas assim, né? Era ligado do fixo para fixo, né? Aquele que você rodava o dedão assim, nem sabe o que é isso aí, né? Mas já existiu um negócio assim. Aí liguei e falei com a mulher, falei, irmã, estamos sentindo falta da irmã na igreja. A irmã falou assim, pois é, pastor, não podemos ir mais. Não vamos mais, pastor. Veja bem, pastor, a gente comprou aquele carro e esses mal educados desses crentes riscaram o carro do meu marido. Riscaram o carro do meu marido na igreja, pastor. Nós não vamos mais. E eu respondi assim, irmã, Deus lhe deu cuidado para Deus lhe tomar. Porque tudo que Deus dá precisa ser para a glória do Senhor. Aquela irmã falou, pastor, a gente já entendeu, mas a gente está orando em casa mesmo. Irmãos, sofreram um acidente com o tal do Fiesta Verde, que só ficou os pneus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Muito cuidado em pedir as coisas para o Senhor. Se for para a tua glória, se for para o teu benefício, se for para você se completar, o responsável é você. Mas se for para a glória de Deus, Deus te dá e Deus cuida. Aí este homem, ele fala, que eu veja, e Jesus Cristo reconhece o que ele precisava. E Jesus Cristo responde para ele, vê, a tua fé te curou. Tem como pôr para mim no telão? É que eu acho que minha Bíblia está errada. Lucas 18, 42. Você já recebeu do Senhor uma resposta que você não queria? Eu já. Eu já fiz campanha de oração, pedindo coisas para o Senhor, e o Senhor me dá outra coisa. E o Senhor entrega outra coisa. Uma vez eu orava ao Senhor, fiz uma campanha, 21 dias antigamente eu conseguia, hoje eu sou fraco nisso. 21 dias só com um copo de água às 6 da tarde. 21 dias, num propósito que eu fiz, com um copo de água às 6 da tarde. Dava 6 horas da tarde, eu tomava um copo de água e não comia nada, nem de noite, nada. Emagreci bastante, e aí eu pedi algo ao Senhor e o Senhor me deu outra coisa. Quando Ele me deu outra coisa, eu reclamei ao Senhor, falei, pô Senhor, 21 dias sem sanduichinho do Mac, 21 dias sem pizza,
21 dias sem Coca-Cola. 21 dias sem bife acebolado com batata frita e arroz. 21 dias sem pão com zoiudão. 21 dias, minha sogra fazia aquele pão caseiro que a gente colocava quentinho assim. Ai, meu Deus. Que a gente colocava quentinha manteiga, sabe? E fazia tipo... Meu Deus do céu. E daí, de vez em quando, colocava uma fatia de queijo assim. Meu Deus do céu. Senhor, deixa eu voltar aqui. Senhor, 21 dias. Me abstendo de um monte de coisa, para o Senhor não me entregar o que eu queria. Deus levantou um homem que falou assim para mim, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe o que Ele tem para você. Não reclame. Aí a boca do reclamão fechou. Passou 2 meses, eu vi que aquilo que Deus me deu era muito melhor do que aquilo que eu estava pedindo. O que o homem cego pediu? Pô, meu irmão, o que o homem cego pediu? Para ver. Para ver, pô. O que o homem cego pediu? Que eu veja. Que os meus olhos se abram e que eu possa ver. E o que Jesus responde? Vê. Vê. Quem te dá só o que você dá, quem devolve exatamente o que você dá é o homem. Porque a semeadura, quando feita no campo de Deus, Deus tem abundância. Deus dá em multiplicado. Deus dá a provisão em dobro. Deus dá a provisão muito além. E aí vem Deus, através de Jesus, e fala. E Jesus lhe disse, vê. Ele pediu salvação? Pediu? Vê, a tua fé te salvou. Meu irmão, eu não sei o que você quer nessa noite, mas eu vim te contar que Deus tem poder para te salvar, tá bom? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu vim te contar que Deus tem poder de te dar vida eterna no céu. E você nunca mais saberá o que é morte, o que é dor, o que é problema, o que é dificuldade, o que é boleto, o que é cartão de crédito, o que é cartão de débito, o que é Pix. Nunca mais vai precisar disso aí. Porque quando nós entrarmos no reino de Deus e habitarmos na Nova Jerusalém, não haverá mais nada que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que você quer ser curado. Mas Deus quer te curar para te salvar. Eu sei que você quer ser alimentado, mas Deus quer te alimentar para te entregar salvação. E aí eu encerro esta palavra no versículo 43. Se puder passar para nós, diz. E logo viu. E logo viu. Não foi quando escutou vê, foi quando o Senhor falou, a tua fé te salvou. O Senhor completa a obra dele e em nós é regenerado aquilo que nós precisamos, não aquilo que necessitamos. Entenda bem, necessidade é diferente de você precisar, é diferente. O que você necessita é muito diferente muitas vezes do que você precisa. Muitas pessoas buscam o que necessitam ou acham que necessitam, mas Deus nessa noite diz para muitos aqui, Ele sabe exatamente o que você precisa. Eu, certa vez, comecei a estudar a excelência de Deus. A excelência de Deus. E quando nós estudamos a excelência de Deus, e começamos a descobrir o livro de Apocalipse, nós descobrimos que a excelência de Deus está de onde Ele olha. De onde nós não conseguimos. De onde que você está me olhando agora? Da onde você está assentado. Daqui de cima eu vejo todo mundo. Então a gente vê quem está mexendo no celular, a gente vê quem está dormindo, a gente vê quem está olhando para o lado e reclamando da mensagem. Daqui de cima a gente vê todo mundo, até os irmãos lá de trás. Até os namorados, de vez em quando, que sentam lá no fundo da galeria. A gente vê. Dá vontade de falar, pare de trocar baba aí em cima. A gente vê tudo. Ponto privilegiado. A excelência de Deus é não enxergar de onde o homem enxerga.
É ele enxergar do trono da graça, na sua onipresença, na sua onisciência. Onde ele enxerga como se estivesse olhando de cima e como um todo. Nós enxergamos o presente, não temos poder de mudar o passado, enxergamos o presente e nos posicionamos, na melhor das hipóteses, para o futuro. Deus não. Deus, ele olha a timeline completa. Deus, ele olha o percurso completo. Ele enxerga o teu passado, ele enxerga o teu presente e ele sabe exatamente o que vai acontecer no teu futuro. Nós trabalhamos na necessidade, Deus trabalha na precisão, não naquilo que nós achamos que necessitamos, mas naquilo que nós realmente precisamos. Certa vez um irmão chegou para mim, parente, não me peça isso, tá bom? Já me dei muito mal nisso aí. Certa vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, parente, pastor, me diz uma coisa, estou querendo comprar um carro. Será que isso não me ajuda? Eu falei: ajudo? Ajudo? O que você precisa? Preciso de teu nome. Eu falei: tá bom, tá bom. Você passar? Tente. Você passar, tá ali. Né, irmão? Passou o nome, passou. Pegou, foi lá, escolheu o carro do gosto dele. Financiou o carro no nome do... Eu ia falar do Tongo aqui, mas não vou. Financiou o nome do Tongão do banco. Financiou no meu nome o carro inteiro, rapaz. Usou 3 meses e falou: não quero mais. Falei: deu daí, eu com isso. Não, está no teu nome, você que se vire. Era um HB20. Peguei o HB20. Caí 3 vezes já nesse conto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue realmente prever o teu futuro? Ou você está na dependência do que os outros te dizem e te prometem? Porque Deus, se fosse Deus tomar a decisão no meu lugar, Deus ia falar assim: cidadão, você precisa realmente do carro? Vamos começar de bike. Vai de a pé nos primeiros momentos. Trabalha, vou te dar saúde, vou te dar força, vou te dar um empurrão, vou te dar um impulso. Deixa eu perguntar para você. Você quer que Deus trabalhe na tua necessidade ou no que realmente você precisa? Necessidade daquele homem ver o que ele precisava: salvação. Deus, através de Jesus, deu os 2. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você vem buscar, mas Deus tem poder para te entregar ainda mais. Aí eu concluo essa palavra. Já disse isso a segunda vez que eu disse isso? Então não falo mais. Versículo 43, que diz: e logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. Deu para entender? Glorificando a Deus. Certa vez eu pedi um carro para o irmão. Falei: irmão, é minha vez de usar. O irmão olhou para mim e falou: não entendi, pastor. Eu falei: não, é minha vez de usar. Estava escrito um adesivão bem grande no carro e eu fui ungir. Guiado por mim, mas o dono é Deus. Eu também sou filho, tenho direito. Se é de Deus. Não é assim que funciona? De Deus o negócio aí. É minha vez. Passa a chave. Diz lá o livro de João que todo aquele que o receber e o aceitar se tornou filho, e o carro é de Deus, então é minha vez de dar uma volta nesse carro aí. Não me emprestou a chave, não sei porquê. Se o teu carro te leva por maus caminhos, ele está se servindo a você. Quando o teu carro te traz para a igreja, ele está dando glória a Deus. Quando o teu celular está virado em coisa que não presta, ele está servindo para você. Quando o teu celular é um instrumento para você adquirir conhecimento das coisas de Deus, um instrumento do teu trabalho, daquilo que Deus te proporcionou ter, do suor do teu rosto comerás e irás bem, aí o teu celular está glorificando a
Deus. Enquanto as coisas estiverem dando glórias a você, se vira. Enquanto você colocar nas mãos de Deus e a tua vida começar a dar glória a Deus, tudo que você pedir ao Pai, você receberá em nome de Jesus. Eu vou concluir esta minha palavra pedindo que você faça um exercício. Tapa assim sua visão. Se não quiser também não faça, eu não estou nem aí para você. Opa, ficou nervoso já. Tapa assim sua visão, para você não enxergar. E diga assim: Senhor, dai-me o que eu preciso e não o que eu quero. Tira a visão. Está me enxergando? Está todo mundo me enxergando? Pois é. Eu não sei o que você vem buscar, mas eu sei que o que você vem buscar Deus tem para te entregar. Mas Ele prefere te dar o que você precisa. E o que você vai viver, a vontade de Deus não está em tuas mãos, está nas mãos de Deus. Feche seus olhos e apresente a tua causa a Deus. Apresente tua vida a Deus. Fale com o teu Senhor. Execute agora o ato de glorificar o nome do Senhor. Que não seja por ti, mas seja por Jesus. Que não seja para ti, mas seja para Jesus. Que não seja para a tua honra e para a tua glória, mas seja para a honra e para a glória de Deus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,